Expo Inovação 2025, Play na Inovação. Estou recebendo aqui Vinícius Roveda. Mais uma vez, segundo ou terceiro ano que a gente grava. Verdade, verdade. Mais uma honra estar de novo A honra é aqui. minha, pô. Parabéns aí por tudo que você Obrigado, está fazendo. É um grande contribuidor para o obrigado. crescimento do ecossistema de Nós, Joinville, nós região e somos. Santa Catarina como um todo. Obrigado. Ô, Vini, muita coisa acontecendo na sua vida e tudo mais, mas eu queria que você falasse primeiras impressões da Expo Inovação 2025. Você que acompanha muita coisa que está acontecendo, você sabe o tamanho como é difícil fazer um evento, vocês já fizeram esse ano, inclusive. Aliás, vou inverter. Como foi o Com 2025? Vamos inverter, que é A melhor. gente acabou de sair da Com, foi agora em agosto. Foi a maior da nossa história. Sim. O ano passado eu tive, Praticamente, esse ano não pude ir. então foi quase 5.000 participantes, Uou. público de contadores e Já especialistas se em consolidou, finanças. né? Esse evento está consolidado, Está assim, super né? consolidado. É o principal evento da América Latina hoje, Uhum. onde esse público, né, que é o nosso grande ator social que a gente Sim, fala, né? O sim, contador como médico das empresas, sim. É, você e é a um cara que contador com sempre seu defendeu isso, propósito, eu acho muito legal. querendo transformar digitalmente esse mercado e colocando o Sim. contador no seu devido lugar, né? Então, Uhum. acho que é isso que a gente está trabalhando forte. E a Com virou o ponto de encontro, né? A Contas do Sim, Com é o lugar onde a comunidade contábil se encontra e consolidou. É um evento muito aguardado, esperado, e a gente já está se preparando para 2026. sim. Agora fala da Expo Inovação 2025. Agora a gente vai pro dia de hoje. Cara, eu acho que para falar da Expo Inovação 2025, a gente tem que conectar com o ecossistema de Joinville Sim. e Santa Catarina, né? Então, nós vivemos toda essa Uhum. jornada, né? Então, de fato, ver o Ah, que o evento tem aconteceu, 12 anos, 12 anos, né? então é o tempo que você tá com essa jornada, 10. É, Quanto tempo? Conta azul. 10 e então, foi 12. mais ou menos isso, que eu lembro É, que eu fui nos que era aqui primeiros do lado do eventos teatro. do teatro, né, É, Juarez Machado. esse. Então, assim, comparado com aquilo, um teatro, um evento pequenininho, Sim, sim. então é um microcosmo do macrocosmo, É, né? Então, acho era que umas hoje o 500 ecossistema, pessoas. Aqui a isso, gente foi para 5.000. 5.000 pessoas. Então, É. olha só. E eu acho que isso é o reflexo do ecossistema de Joinville, Uhum. né? A maturidade como um todo aumentou. Verdade, E esse evento verdade. virou eu digo que talvez aqui um dos maiores eventos agora de inovação e tecnologia Sim, do sim, Brasil, né? sim. Então, o que representa o quanto que Joinville está ficando relevante para o ecossistema brasileiro, Uhum. né? Se colocando no lugar onde deveria estar, né? Tem essa veia Você de sabe que eu tecnologia já como recebi natureza. muita gente aqui de ontem para cá, e o que a galera mais falou foi isso, enquanto eles ficaram surpresos quando chega, claro que muita gente acompanha, conta as outras empresas, mas eles ficaram surpresos de chegar no evento e ver, tá aqui a prefeitura com stand, uma grande empresa com stand, uma startup com stand, e essa simbiose é que dá uma das forças que a gente tem aqui, com certeza, né? Os elementos que construíram o ecossistema de Joinville, eu acho que foram construídos com muita inteligência. Sim, Então, assim, onde conseguiu colocar todos os atores na sua proporção colaborando, uhum, e uma década atrás isso não acontecia, né? Cada sim. um estava fazendo sua parte, mas não E existia uma outros lugares não colaboração. acontecem ainda. Isso que é Muita, difícil. muita cidade, muito ecossistema não está É, assim ainda, né? não tá. Então foi essa inteligência que, criada por quem começou lá Uhum, atrás, que eu acredito que foi o elemento sim, fundamental para que hoje a gente tivesse essa coesão, onde tem o concordo. governo, tem as Uhum, universidades, tem as iniciativas privadas, tem basicamente todos os sim, agentes ali sim. colaborando para que o ecossistema como um todo cresça, né? Uhum, Então acho que verdade. esse evento é a tangibilização de toda essa É, construção que boa, foi feita, né? boa, E a boa, maturidade do boa. momento de Joinville também. Concordo. Como é que você vê o nível de maturidade hoje das startups? Hoje de manhã você teve um evento, e aí você falou um pouco o empreendedor que estava talvez um pouquinho ali no teu momento, mas os empreendedores de hoje, eles sentem que talvez vocês estavam um momento. Tudo bem que o assunto de startup também era muito novo lá, mas que talvez vocês tiveram muita carga de apoio, venture capital que ajudaram, mas que hoje, mesmo com todo esse apoio, alguns empreendedores que estão lançando startup talvez estejam um pouco distante das coisas que estão acontecendo. Como é que você enxerga esse momento das startups? Falando de Brasil, né? Que é difícil falar só da região. Se a gente talvez analisa de um ano para o outro, parece que o crescimento às vezes não na velocidade ideal. Sim, E tem fatores que são locais e tem fatores externos que influenciam muito. Por sim, exemplo, a gente vive um momento de juro alto, escassez de capital de risco, então assim, o verdade. mundo está Uhum, diferente, né, sim, do que estava lá depois de uhum, 2020, né? sim, Então assim, esse é um fator externo que impacta todo mundo. Então, de sim, certa forma, o mundo como um todo, eu acho que comparado com o que aconteceu de 2020 para 2021, uhum, 22, ele voltou para uma normalidade. Aquilo que a gente viveu pós-pandemia foi algo que descolou, né? é, Então, assim, teve muita tá rodada bem de descolado. investimento, muito capital sendo Uhum, alocado, de maneira talvez não tão disciplinada, né? E verdade. teve
prejudicou, né, de certa Sim. forma, um pouco o Até alguns crescimento momentos sustentável, gerou né, de tudo. irresponsabilidade em alguns momentos, Eu assim. concordo. Acho que muita coisa irresponsável foi feita Sim. naquele momento, mas assim, na melhor das intenções, né? É, Sempre olhar para trás é fácil a gente verdade, ver verdade. agora, né? É. Mas assim, então eu vejo que se eu pegar Joinville, quando eu cheguei aqui, Uhum. no ano de 1999, quando a gente começou a Conta Azul, a primeira ideia ali, 2007, que a gente começou o primeiro movimento Dia ali. desse você publicou no LinkedIn uma fotinha sua lá quando você estava indo lá pro Vale ainda. Então, foi 2011 já, né? Já era 2011, né? Mas assim, 2011, 2007, 2011, o termo startup quase Não, eu não vi a era primeira falado vez aqui, quando né? começaram a falar da Conta Azul. Exato. Sabe o que eu lembro? Que teve um dia que eu estava nessa época na TOTOS, já tinha tido a fusão TOTOS DataSul, e a gente estava numa reunião de gestão e a gente citou vocês. Ah, tá, olha só, a Conta Azul, que é uma startup, estão lá no Vale. E aí foi bem nesse momento que você estava nessa mudança, né, de alguma forma, né? Foi exatamente, imagina só, então você sai desse momento de 2011, 2012, onde começou a ver um pouco mais de tangibilização, olha, Sim. Conta Azul, RD, Uhum. começou a acontecer algumas coisas, de empresas Tinha conseguindo esses fazer atores. captação de venture capital, Sim. que era difícil fazer aqui. Cara, e vocês não tinham referência. Não, era assim, Buscapé, Peixe Urbano, era aquela turma anterior, Tinha. que foram muitos Sim, desbravadores, Mandic lá, que tinha, né, lá sim. atrás. Então, assim, a geração de Conta Azul RD começou, de fato, ali ser um momento novo. Foi a virada. Então, agora você pega hoje, 2025, e o que está acontecendo? Né, você tem Conta Azul acabando de sair do evento de liquidez com estratégico. Uhum. Né? Você tem várias empresas aqui de Joinville super bem capitalizadas. Você tem Sim. Asas, Motorista PX e Sim. várias outras ali se Verdade. estruturando. Então, assim, a gente não consegue ver o ponto de inflexão que está acontecendo. Sim. Porque se pegar um movimento de Conta Azul agora, que basicamente traz um player global, né, uma empresa como a Visma, de 3 bilhões de euros, né, faturamento do ano passado, Sim. mais de 2 milhões de clientes, atuação em 34 países agora, considerando o Brasil. É uma potência que hoje está em segundo Uhum. lugar hoje em termos de RP, sistema contábil e No mundo, folha né? de pagamento no mundo. Vai ter uma base muito forte aqui em Sim. Joinville. Entrou no Brasil via Conta Azul. Via Conta basicamente. Azul, como porta de entrada e com um desafio agora que nos envolve com muita autonomia, mantendo marca Conta Azul, time Sim. com total autonomia, com o apoio deles de montar um ecossistema com vários outros M&As nos Sim. próximos anos, né? Com a nossa ajuda Uhum. para fechar o ecossistema de Conta Azul. Então, essa injeção de capital, ela veio por esse movimento. Adicionalmente, você tem, por exemplo, um grupo de pessoas, eu tenho muito orgulho de falar isso, um grupo de mais de 60 pessoas que, na linha do tempo, Uhum. tiveram acesso ao nosso programa de Stock Options, que é um tema que é muito pouco conhecido aqui no Brasil. Ainda é pouco Estados conhecido. Unidos e outros países mais Sim. evoluídos, isso já é muito Mais normal, maduro, né? né? Tem vários ciclos de saída, Uhum. onde muitas pessoas que apoiaram, né, os fundadores ali nos times que foram construídos nas Uhum. empresas, tiveram a liquidez e com a experiência, né, de Conta Azul, Isso muita gente com não tem grana no noção, né? bolso, começa a investir em startups locais, Sim. começam, de repente, a empreender Uhum. com muita mais experiência do que eu tinha quando eu comecei lá Com atrás. certeza. Então, quando você analisa tudo isso acontecendo, Joinville com o Joy VC, que é um fundo Sim, dedicado para local. investimento local. Então, tem uma série de coisas que estão acontecendo aqui, de investimento privado, Uhum. investimento governamental, investimento de universidade. Então, isso tudo está ganhando uma coesão e é um movimento exponencial, É que verdade. a gente não consegue ainda prever. Então, até Sim. estou propondo aqui a gente fazer um estudo para mapear, Aí, ó. para tentar ver o Vamos puxar esse potencial via que soft vai vinho. acontecer nos próximos Sim. anos, dados os movimentos de Conta Azul e várias outras empresas Sim. muito legais que estão Sim. já num estágio muito maior de maturidade do que estavam há 5, 7 anos Concordo. atrás. É que acho que você falou uma parada que eu fiquei aqui pensando, é que você está construindo a história dentro da história. Aí você não consegue ter essa noção. De certa forma, me sinto muito orgulhoso, porque Sim, e tem que ter. eu falei isso já algumas vezes, né? O seu Miguel Boab com o DataSul lá Sim. atrás, né? É a Foi nossa uma grande inspiração referência. indireta Sim, para sim. eu estar aqui em Joinville, Sim. né? Então, Sim. assim, poder hoje, junto com outros vários empreendedores que estão Sim. fazendo um belo trabalho aqui, ser talvez uma inspiração para outros que estão começando, me orgulha demais, assim, é um Sim, valor sim. que é muito maior do que ter criado um negócio que eu criei, Isso é porque isso para Joinville vai ser um legado, né? com certeza, com certeza. Tipo, o nome de vocês está na história. Fala vocês, porque eu sei que é plural, né? Você é o cara que representa o que muita gente. Porque vocês têm um time que estão com vocês há muito tempo, né? O turnover de vocês devem ser baixo e sempre foi, né? Tanto sócio quanto as pessoas que se juntaram e abraçaram esse projeto que também muitos não tinham ideia que para um dia. Como você tinha uma visão,
mas muitos não tinham ideia da onde podia ser, de chegar nesse lugar de ser a porta de entrada de um grande parceiro mundial, né. É. Então é muita história envolvida. E assim, eu acho que eu sempre tenho um conceito que é o conceito de disciplina e tratar as coisas com muita seriedade, né? Então, acho que a gente tem isso como princípio, Sim. transparência, governança, fazer com que duas coisas sejam muito importantes para a gente. O primeiro são as pessoas. Uhum. Então, um dos critérios que depois a gente recebeu feedback da Visma foi um dos principais indicadores. Obviamente, eles vão analisar todo o negócio, né? Sim. Um dos principais indicadores que determinou a escolha de Conta Azul e a Uhum. tarefa deles é escolher a empresa vencedora, a empresa que eles Sim. acreditam que vai ser a vencedora. E um dos principais critérios é o Employee Net Promoter Score, Uhum. o INPS. Uhum. E por quê? Porque se a cultura é boa, todo o resto é mais Com fácil certeza, resolver. com E certeza. tem um outro fator muito importante que é o NPS, que é o NPS do produto, o NPS do cliente, né? Medindo Sim, a que aí é experiência da porta pra empresa. fora, né. Então, assim, se você tem uma empresa com NPS alto e com o NPS dos funcionários Muito alto, alinhado. você tem uma vantagem competitiva muito grande, você Sim. diminui muito o risco, né? Com certeza. E, obviamente, quando a gente olha no ponto de vista de Visma, Uhum. que é uma empresa norueguesa, que tinha o desafio de fazer o primeiro investimento no Brasil, e nós não temos aqui um bom branding, ainda, país, né. infelizmente, como país, Sim. né? Então, assim, ainda muito receio sobre várias questões que a gente convive aqui, porque estamos acostumados, mas um país norueguês, de primeiro Uhum. mundo, acostumado com nível de alto nível de governança e Sim, outras sim. coisas, tem muito receio. Então, o que ajudou muito aqui também no processo é levar uma cultura de Uhum. empresa de capital aberto desde muito cedo. Sim, Então, foi uma diligência extremamente pesada que a gente passou. Então, se posso você imaginar. soma esse aspecto de ter NPS, que é muito superior à Uhum. média global, Uhum. se você pega o Employee Uhum. Net Promoter Score acima da média global, e você pega uma diligência extremamente desgastante, demorada e super profunda, não encontrando nenhum problema, Uhum. então, assim, você vê que vale a pena você pensar, né, como empreendedor desde o início, de fazer as coisas da maneira mais correta possível, e se preocupar Perfeito. muito com a experiência que a gente está entregando, tanto para as Que é uma pessoas quanto construção, né. para o cliente. É uma construção no final, né. É uma construção que exige disciplina, às vezes não vai fazer a gente crescer na velocidade que a gente gostaria, Verdade. mas é um ponto que essa conta, se não for feito, né, todo esse processo, se você não tiver o cliente feliz, se os funcionários não tiverem alinhados com a cultura, e não importa qual é a cultura, Sim. cada um tem a sua, né? Uhum. Mas se o nível de governança não for alto, essa conta vai vir. Então, acho que gerenciar isso é um grande desafio, né? Vai Porque às vir. vezes você compra risco, mas depois tem que pagar esse débito na frente, né? Então, acho que eu Legal vejo que isso. esse tipo de experiência é um novo momento para o mercado, né? Uhum. Como Conta Azul, tem algumas outras empresas que também chegaram nesse momento e tem muito para educar, ajudar a contribuir Sim. para quem está começando ter mais esse benchmark para aproveitar. E no final o ecossistema fica cada vez mais forte. Então, estou muito animado. Que legal, fico Esse feliz. momento é mágico para Joinville, Sim, por tudo que foi concordo. construído aqui, o papel de vocês é fundamental, É, é incrível tudo que está acontecendo aqui, exige muito esforço, muito trabalho, a gente está envolvido lá na empresa, sim. conseguiu, contribui pontualmente, né, mas existem pessoas que estão muito dedicadas a fazer o ecossistema ganhar força, então isso deu É a resultado, soma do todo, né. aconteceu. É a soma do todo. Qual foi o teu maior aprendizado falando com várias venture capitals, vários investidores de todos os níveis, muitos países diferentes, né. Qual foi o maior aprendizado de falar com toda essa galera diferente? Porque também vocês decidem com quem vai namorar e com quem vai casar, né. Não é só ele querer, né, tem que ter o lado de vocês também. Qual foi a grande lição disso tudo? A gente começou a captar num momento em que não era muito comum captar, né, então eu vejo que as coisas evoluíram muito, mas a principal lição que eu tenho é que nós, como empreendedores, a gente consegue ter uma dedicação, um nível de profundidade e tempo mesmo Uhum. dedicado para entender o cliente, entender os desafios do mercado, que raramente você vai ter algum investidor que vai chegar no mesmo nível. Ah, sim, Então, concordo. eu vejo que assim é muito comum para quem está captando pela primeira vez, né, entender que tem um fundo super bacana, de renome, e que é muito legal você ter esse Sim, branding por sim, sim. trás, mas que por trás desse fundo tem pessoas que talvez nunca empreenderam. Tem pessoas que estão, obviamente, acompanhando belas histórias, olhando números, mas é muito diferente de estar jogando o jogo, É, tá? Então, acho que verdade. assim, o investidor, quando a gente traz, a parte mais importante é o que vem além do dinheiro. É o Então, o dinheiro é smart. importante, mas assim, o que vem além do dinheiro é mais Sim, importante. Então, acho que sim. assim, a gente precisa entender que, como empreendedor,
nós estamos numa posição de inverter um pouco o jogo e fazer também a nossa diligência em cima Eu concordo, do investidor. verdade. Então, eu acho que o que eu faria diferente é isso. E eu acho que eu tive a sorte de ter excelentes investidores, mas eu tive inexperiência de escutar muito conselho e, às vezes, eu achava que deveria ser feito alguma coisa, Uhum, mas aquele conselho daquele investidor, pelo renome que tinha, pelo portfólio de empresas super legais que também estavam lá, uhum. eu acabei seguindo o advice dele Sim, e acabou dando errado, olha né? só. Então, assim, eu acho que os interesses também são diferentes. Eu acho que a gente tem uma coisa muito importante que eu sempre falo: as empresas elas nascem para cumprir um propósito. As empresas nascem para atingir um objetivo de impacto naquele mercado Sim, que ela se propôs a resolver um determinado problema. Então, essa é a missão. E essa verdade. missão é infinita. Não pode se Né? perder, Então, né? você passa pelo caminho para chegar naquele grande objetivo de impacto, Uhum. pela necessidade de captar, Sim, e talvez caia numa situação onde você vai talvez passar por um evento de liquidez, mas isso nunca pode ser o objetivo. Estou concordo. fazendo aqui um trabalho para me captar dinheiro. Não existe isso. Estou fazendo Sim, um trabalho para me vender a empresa. sim. Não existe isso. Eu acho que a chance de insucesso é muito maior. O Marco Silva da Ah, SST falou isso hoje de manhã. Ó, Imagina que a gente legal. teve. Então, estamos Super alinhado. sincronizados. Ô, É, Vini, quero te agradecer. valeu. Parabenizar de novo, né, por tudo que Obrigado. vocês têm feito. Obrigado. Obrigado pela história que vocês estão criando, legado tanto de história como de referência, né? Porque eu acho que referência é o que a gente precisa muito, como profissional, como história, para quem vai vir depois. E mais uma vez, obrigado aí pela parceria de sempre com a Softville. Muito feliz em participar de novo. Obrigado pelo convite e contem comigo. Estou aqui à disposição e obrigado também por ser considerado uma referência. Na verdade, a gente fica Obrigado. trabalhando ali, então posso ajudar, contribuir para que o ecossistema de Joinville se torne cada vez mais forte. Fechado. Expo Inovação 2025.